Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 15, versículos 26 ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, tanto no Evangelho de ontem como no Evangelho de hoje. Jesus nos fala do Espírito Santo e também nos falará nos Evangelhos dos próximos dias. Como já comentei em outra ocasião, quem nos revela o mistério da Santíssima Trindade é Jesus Cristo. Até Jesus não sabíamos que Deus é trino. Jesus vai se referir a ele no Evangelho de hoje como sendo o defensor, o Espírito da verdade, e vai dizer que ele procede do Pai. Nos próximos dias falaremos do Espírito Santo, pois começaremos a nos preparar para a festa de Pentecostes. Gostaria de falar hoje da Santíssima Trindade, deste mistério que é o maior e o principal da nossa fé. Diz o Catecismo da Igreja, no número 234. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. É um mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. No ponto número 237, a Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. A revelação de Deus como Trindade, o Pai revelado pelo Filho. Então agora é o ponto 238. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. 239. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é origem primeira de tudo e autoridade transcendente, e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. No número 240, Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a Ele,
seu Filho único, e em relação a nós. O Espírito Santo revelado pelo Filho. Ponto número 243. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio do outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Em ação desde a criação, depois de ter outrora falado pelos profetas, ele estará agora junto dos discípulos e neles a fim de ensiná-los a conduzi-los à verdade inteira. O Espírito Santo é assim revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Como dissemos, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé. E a crença nesta verdade já é um divisor de águas das diversas religiões. Os judeus não acreditam neste mistério, pois, como dissemos, foi Jesus Cristo quem o revelou. Também não acreditam neste mistério os muçulmanos. Para os muçulmanos só existe Alá, que é Deus. Jesus Cristo foi apenas um profeta. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Conhecer mais o mistério da Santíssima Trindade. Ler as partes do catecismo que falam sobre ele. É importante este conhecimento, pois quanto mais conhecemos a Deus, mais o admiramos e o amamos. Pensemos nisto. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.